Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades, o podcast do Urbano Brasileiro. Eu sou Matheus Cardoso, graduando em Ciências Sociais e pesquisador do Urbandata Brasil, e serei o seu anfitrião. E para compor a bancada desse episódio, eu tenho a honra de dividir a mesa com o Lucas Ferraz. Tudo bem, Lucas? Oi, Matheus, oi, ouvintes, tudo certo? Eu me chamo Lucas, também sou graduando aqui de Ciências Sociais na USP e fico muito feliz de estar participando do episódio de hoje. Antes de começar, eu queria dar alguns recados sobre as nossas redes sociais. O Urbanidades tem o seu perfil no Instagram, é o @urbanidadespodcast. E você também pode ouvir a gente, escutar nossos episódios no Spotify e no YouTube Music, onde dá para adicionar comentários, interagir e comentar nos episódios. Além disso, a gente tem o nosso banco de dados bibliográfico, onde você pode achar milhares de textos sobre o Brasil urbano. Você pode acessá-lo através do urbandatabrasil.fflch.usp.br. Por fim, também vale destacar o site do Centro de Estudos da Metrópole, onde tem mais informações sobre o nosso e vários outros projetos e pesquisas. Perfeito, Lucas. E contamos também com a participação, com a estreia, na realidade, de Cassiane Santiago. Tudo bem, Cassiane? Olá, Matheus, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar do podcast Urbanidades. Eu também sou graduanda em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo e bolsista de Iniciação Científica da FAPESP. Perfeito. E no episódio de hoje, conversamos um pouco com o professor Eduardo César Leão Marques, professor titular do Departamento de Ciência Política aqui da Universidade de São Paulo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a publicação da nota técnica Municípios e a Questão Fiscal no Brasil, mais do que heterogêneos, escrita em conjunto com a professora Úrsula Pérez e Gabriela Armani. Tudo bem, professor? Tudo bem. Olá, Lucas, Matheus, Cassiane. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou professor do Departamento de Ciência Política e diretor do Centro de Estudos da Metrópole, onde eu faço pesquisas sobre políticas públicas urbanas, especialmente desigualdades sociais e socioambientais, socioespaciais na cidade, segregação. E um desses projetos é um projeto em cooperação com a professora Úrsula Pérez, que é professora da IAASH, da USP e também pesquisadora do CEM, em que a gente tem explorado dimensões associadas à questão fiscal nos municípios brasileiros. Perfeito, professor. Muito obrigado. Bom, para dar início então à nossa conversa, a nota técnica que vocês produziram, ela inicia com um estranhamento bastante interessante sobre a categoria de município. É uma definição que, quando a gente olha do ponto de vista do senso comum, ela parece quase que universal, mas vocês colocam ela em xeque e contextualizam ela globalmente. Você poderia explicar um pouco para os nossos ouvintes como que é essa variação dessa categoria no âmbito global? Vocês citam na nota técnica o caso da Índia, de Portugal. E como que essa categoria ela se constitui no Brasil? É muito naturalizada, né, a ideia do município no Brasil, né? A gente tem uma única categoria para o nível da unidade subnacional de menor porte, né, que cobre o território nacional inteiro. A gente tem 100% do território nacional coberto pelo mesmo tipo de formato. Então, São Paulo é um município e tem 12 milhões de habitantes. Borá é um município e tem 800 habitantes, mais ou menos. E eles são governados pelo mesmo formato, que é um formato de prefeito-câmara. Varia o tamanho da Câmara, mas não varia a existência ou não da Câmara ou a existência ou não do prefeito. As regras eleitorais também são padronizadas para o Brasil inteiro, para todos os municípios da mesma forma, e todos os municípios são a unidade, o distrito eleitoral único da eleição municipal, que quer dizer que todo mundo é eleito no município, somando todos os votos dos munícipes e não dividindo em distritos no interior do próprio município. O Brasil não é o único país que tem esse formato, mas tem muitos países que têm outros formatos em que você tem tipos diferentes de municípios, de unidades subnacionais de menor porte, com critérios específicos para estabelecer esses tipos, né? A população, por exemplo, ou o tipo de atividade econômica que está presente nesses municípios, se as atividades rurais são maiores do que as atividades propriamente de economia urbana, né? Serviços e indústria, ou mesmo dimensões associadas à centralidade na rede de cidades que o país tem. Países diferentes têm formatos diferentes. Tem uma coisa muito boa que essa padronização brasileira traz, que faz com que seja muito fácil de entender. Sempre é município. E eles funcionam sempre do mesmo jeito em termos de governo. Quando nos Estados Unidos, por exemplo, a diversidade na forma de organização dos governos locais é enorme. Tem municípios que têm prefeito, tem municípios que não têm prefeito, que têm um gerente contratado, como se fosse um síndico da cidade. Tem outros lugares que tem um conjunto de representantes que se reveza no controle de um executivo da cidade para fazer a gestão. Então, é muito mais difícil de entender e você tem que entender muito mais detalhes para conseguir entender qual é o padrão. No caso brasileiro, é fácil de entender. Por outro lado, a gente tende a considerar que
essa unidade mínima, essa unidade local, ela é realmente similar, né? Que São Paulo é igual a Borá, né? É comparável diretamente com Borá. E não é, né? Tem muitas características muito distintas. Então, eu acho que uma parte do argumento nosso nesse paper, nessa nota técnica, que é também um artigo que a gente submeteu numa revista, a gente precisa levar mais em consideração a heterogeneidade, não a heterogeneidade das unidades subnacionais de menor porte, não como uma diferença contínua, né? Tem lugares maiores, tem lugares menores, mas como tipos diferentes de unidades propriamente que podem funcionar com características distintas mesmo. Professor, além disso, é interessante notar que vocês apontam na escrita da nota que existe uma forma de categorização, né, dos municípios no Brasil, que é a REGIC, Regiões de Influência das Cidades, e classifica os municípios em 11 categorias. Você poderia apontar quais seriam as limitações dessa classificação e como foi a construção da tipologia que vocês sugerem? Então, esse argumento que a gente está desenvolvendo, que os municípios são heterogêneos, não é um argumento de forma alguma novo, né? Todo mundo sabe que eles são diferentes, que eles são heterogêneos. A questão é quão heterogêneos eles são e que tratamento a gente dá para isso. E o IBGE tem trabalhado já há algum tempo tentando produzir classificações que deem conta dessa heterogeneidade. Uma dessas classificações é a REGIC, que é uma classificação revisada periodicamente pelo IBGE, a mais recente é 2018. O objetivo dessa classificação é analisar ou mapear as redes de cidades que existem no Brasil. Toda classificação, ela tem uma dimensão de princípio, ela responde a certas perguntas, então ela permite observar certas coisas, mas também ela oculta outras. Não existe uma classificação que seja uma classificação universal para substituir a questão dos municípios, por exemplo. Tem uma dimensão que faz parte do nosso argumento, a ideia de que você tem que produzir classificações analíticas considerando o tema que você está tratando. Então, o IBGE constrói essa classificação de 11 categorias, que são todas elas relacionais, na verdade, né, que tem a ver com grande metrópole nacional, metrópole, capital regional de várias escalas, que tem a ver com o nível de centralidade dessas capitais regionais e o quanto elas organizam regiões em volta delas, né, territórios em volta delas. Isso tem a ver com o comércio entre cidades, tem a ver com a migração das pessoas para a cidade, tem a ver com o movimento pendular, né, de trabalhar numa outra cidade, morar num lugar e trabalhar em outro. É assim que eles fazem esse tipo de classificação. As 11 categorias vão das metrópoles que mais organizam a rede urbana do Brasil até as mais locais, que são mais subordinadas nessa estrutura de rede, né? E a gente decidiu, depois de fazer alguns testes, a gente decidiu partir nesse artigo dessa classificação, porque ela é uma classificação consolidada, já bastante conhecida, e produz resultados mais, digamos assim, intuitivos do que se a gente produz uma classificação nossa a partir de, por exemplo, análise fatorial, análise de cluster, uma análise quantitativa qualquer. A gente fez isso. Tem um outro artigo anterior, que é um artigo que está submetido a uma revista internacional também, com a Úrsula e com a Gabriela Armani, em que a gente produziu uma classificação nossa a partir de indicadores dos municípios. Mas a gente acha que, na construção desse artigo especificamente, dessa nota técnica, a gente achou que aqui era melhor para organizar o argumento, usar uma classificação que as pessoas sabem o que é, e elas têm um sentido físico, né? Você pode dizer assim, a gente está juntando a grande metrópole nacional, com as metrópoles e com as capitais regionais, com um tipo específico de unidade territorial. Isso dá uma concretude à classificação. Professor, pensando ainda nessa questão das classificações, né? As classificações desse tipo, normalmente elas provocam efeitos de borda, na inclusão ou não de determinadas categorias de município. Como foi a metodologia de reclassificação nos casos de município que não se enquadram integralmente na tipologia desenvolvida por vocês? Como, por exemplo, Guarulhos e outros casos. Então, essa é uma vantagem também de usar a REGIC. Trata-se aí, nesse caso, de reclassificar. Esse efeito existe, esse efeito que você destacou existe, mas ele envolveria reclassificar uma categoria inteira de municípios na classificação da REGIC, né? Então, passar as capitais regionais de tipo C para a segunda categoria, por exemplo, ou os centros de zonas tipo A para a terceira categoria. A gente testou isso e o efeito de borda é muito pequeno em termos quantitativos. Então, realmente, ele existe. Alguém pode dizer, mas esse conjunto de municípios aqui deviam estar nessa outra categoria, e a pessoa pode estar certa. Só que o efeito sobre o nosso argumento é baixo. Do ponto de vista empírico,
não faz muita diferença você classificar esses grupos de municípios que estão ali no limite, para cima ou para baixo, que o argumento se mantém. Perfeito. Professor, pensando então um pouco na nomenclatura que vocês utilizam, né? Vocês acabam construindo 3 categorias, que é aldeia, vila e metrópole. E quando a gente pensa em termos antropológicos, existe uma lógica de uma passagem de um estágio para outro. Em um certo sentido, algo desenvolvimentista, vamos dizer assim. Mas qual é a implicação disso na ciência política? Qual que é a implicação dentro do uso desses termos? A gente não tem nenhuma intenção de produzir ou de sugerir a existência de um ordenamento aí de desenvolvimento entre essas 3 condições, nem mesmo uma coisa que possa sugerir que o conjunto de agrupamentos se transforma no outro através de algum processo automático ou que tem a ver com desenvolvimento econômico. A gente está tentando simplesmente tipificar as unidades subnacionais brasileiras, né? E esses 3 nomes, metrópole / centro regional, vila e aldeia / centro local, juntam um pouco dentro de cada um desses conjuntos, né, os tipos que estão ali dentro, né? O último tipo, que é o tipo de menor porte, que é o tipo mais frequente, né, que tem uma quantidade muito maior de municípios, tem um número maior do que 4.000 municípios nessa categoria, ele junta tanto as aldeias quanto os centros locais. Então, por isso, aldeias e centros locais. E o menos frequente, que é o de maior porte, ele junta tanto metrópoles quanto os centros regionais. No final das contas, o que organiza essa classificação é a ideia de que os processos que acontecem, os dados nos sugerem, os dados demográficos, urbanos e fiscais sugerem que as metrópoles e os centros regionais têm um comportamento relativamente similar, por isso que eles estão num grupo. As aldeias e os centros locais têm um comportamento relativamente similar, por isso que eles estão num outro grupo, e as vilas estão meio no meio, né? Toda a classificação, quem está no meio, assim, classificação de 3, quem está no meio fica ali um pouquinho sanduichado e poderia ir para cima ou para baixo, como vocês disseram, mas não faz muita diferença, na verdade. Essa é uma dimensão talvez que tenha que ser destacada para quem não leu a nota, que existe uma enorme concentração de municípios na categoria de menor porte, né? As aldeias e centros locais são muito mais frequentes do que os outros tipos de unidade territorial. Professor, além disso, vocês realizam um exercício, né, de pensar como são as dinâmicas de poder local, considerando as tipologias apresentadas de aldeia, vila e metrópole. Quais considerações são possíveis a partir da análise dessas categorias sobre a política nos diferentes tipos de município? Então, a gente testa, mas é possível, a partir daí, outros trabalhos concordarem ou discordarem da gente, testarem outros tipos de variáveis e outros tipos de dinâmicas, né? Inclusive com pesquisa qualitativa nesses tipos de municípios, né? Mas 2 conjuntos de dimensões, as dimensões eleitorais propriamente, resultados eleitorais, então quantitativos, e dimensões de capacidades administrativas locais, que a gente pode também acessar por uma pesquisa do IBGE chamada Munique. Nesses 2 casos, esses 3 tipos de municípios se comportam bem diferentemente. As cidades de menor porte têm muito menos capacidades, as capacidades vão aumentando à medida que a gente vai passando para as cidades de maior porte. E a política local, há indicações de que a política local se organiza de uma forma diferente, né? A presença de resultados eleitorais durante esse período, que é o período que a gente estudou, que é 2005 a 2022, nas cidades de menor porte, durante esse período inteiro, a média das vilas e centros locais elegeu prefeitos de direita, né? A presença de prefeitos de direita eleitos em metrópoles e centros regionais é muito menor ao longo do tempo, embora, a partir de um certo momento, passe a ser também majoritário a presença da direita nesses centros, né? Então, do ponto de vista ideológico, né, de quem ganha, os partidos que ganham as eleições, do ponto de vista da probabilidade de se reeleger e da competitividade entre candidatos em nível local, os municípios de menor porte são diferentes dos municípios de maior porte, simplificando. E, do ponto de vista das capacidades também. Então, a gente tem alguns indicadores aí de que a política local nesses lugares de menor porte é organizada com dimensões diferentes, né? Isso, para mim, fez sentido. Quando eu cheguei nesse resultado, fez sentido e confirmou uma série de resultados que estudos eleitorais tinham produzido, que eu já tinha lido em estudos eleitorais, realizados em cidades de maior porte e em cidades de menor porte, mostrando um controle político local muito maior, circuitos clientelistas de controle do voto, muito mais duros, assim, maior concentração em cidades de menor porte do que em cidades de maior porte. A forma como as redes de mobilização política local funcionam em cidades menores e em cidades maiores parece ser bem diferente.
E isso tudo nos sugeriu que essas cidades têm que ser tratadas diferentemente, né? Então, quando a gente fala sobre clientelismo e política local no Brasil, talvez seja necessário você fazer aí uma diferenciação ou subdividir entre, você está falando sobre cidades de grande porte, cidade de médio ou de pequeno porte, ou de nível muito elevado de desenvolvimento, médio desenvolvimento ou baixo desenvolvimento, porque aparentemente os processos são diversos. As políticas públicas também são bem diferentes, né? Então, isso é natural, porque as cidades têm escalas distintas, então elas demandam soluções distintas, né? Mas quando a gente fala sobre as políticas de forma mais generalizada, políticas de transporte nos municípios brasileiros. Segundo a Munique, você tem em torno de 700 municípios do Brasil que têm políticas de transporte, o que quer dizer que tem 4.900, 800 municípios que não têm políticas de transporte. Mas, na verdade, quando você olha os dados, você pensa no assunto, tem 4.900 municípios brasileiros que talvez não precisem de políticas de transporte, porque são muito pequenos e têm uma dimensão urbana, de complexidade urbana muito pequena, e não demandam políticas desse tipo. Então, para a gente pensar políticas de transporte em municípios, talvez seja preciso introduzir isso. Na verdade, o nosso argumento de fundo é esse, é preciso introduzir esse argumento, assim, de a gente está falando sobre o quê mesmo? Vamos pensar, tentar colocar as ideias dentro dos seus lugares, né? E municípios muito pequenos podem ter dinâmicas muito distintas de municípios grandes. Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Professor, você já destacou um pouco na questão anterior essa característica política, né? Então, as questões políticas que estão envolvidas nas diferentes dimensões dos municípios. E aí, a questão que eu queria trazer é justamente, além da competitividade política e a frequência de reeleição, queria também tratar um pouco da presença de filiados nessas três tipologias. Uma coisa que a gente tem que assinalar, que é preciso assinalar e que eu acho que vale para qualquer esforço de pesquisa com dados quantitativos secundários como esse, né? Infelizmente, a gente não produz os dados que a gente quer. A gente não tem como produzir dados que não existem, né? Então, a gente tenta colher o conjunto mais amplo de dados e tenta interpretá-los, e muitas das informações que a gente gostaria de ter sobre política local não estão disponíveis porque o dado não existe, né? A gente sabe que a política em geral, a política eleitoral, funciona a partir da mobilização no território de redes de mobilizadores locais que funcionam durante as eleições e entre as eleições e que são organizados em estruturas meio piramidais, assim, né? Que estão organizados dentro dos partidos e dos grupos políticos. Então tem um mobilizador local que está lá na comunidade, aquele mobilizador é um mobilizador de um vereador, que é um cara que está na base do prefeito, que por sua vez tem uma relação no grupo político do deputado estadual, do deputado federal, que está dentro da coligação do presidente. E na hora da eleição nacional, na verdade, não existem eleitores nacionais, né? Ninguém mora no nacional, todo mundo mora no território. Então, os candidatos à presidência da República, eles mobilizam essa rede inteira que, no final das contas, acaba mobilizando o cara que está lá no território, mobilizando gente nas comunidades, na feira, na igreja, na associação de moradores, na rua da casa dele, e mobilizando votos ali, né? Então, há estudos que têm mostrado a importância dessas redes de mobilização política local, não só na hora da eleição, mas durante, elas só são mobilizáveis na hora da eleição porque elas estão vivas durante o período entre as eleições. Isso faz com que as pessoas confiem naquela pessoa, porque ela é a pessoa que trouxe alguma coisa, com quem você pode falar para resolver algum problema do bairro, etc. e tal. Então, a gente não tem informações nacionais para analisar isso. Então, uma das informações que a gente conseguiu, que é uma informação confiável sob o ponto de vista técnico, é a informação dos filiados a partidos políticos, né? Uma informação que está no site do TSE, pode ser baixada por município, você pode pesquisar, né? É uma informação oficial. Até
onde vai o nosso conhecimento, ela é bem coletada, só que ela tem resultados muito contraintuitivos, porque tem uma quantidade muito grande de municípios do Brasil que tem mais filiados do que habitantes. Na verdade, filiados essa informação seria um indicador de vida política partidária local. E, na verdade, a gente acha que ela não é isso, ela está apontando, na verdade, para a existência dessas redes de mobilização política. E as pessoas fazem mobilização em massa, esses mobilizadores locais fazem filiação em massa na época da eleição ou na época da convenção partidária e tal, e depois as pessoas ficam filiadas, elas não sabem nem direito que elas estão filiadas, mas elas estão lá dentro da estrutura do partido e tal. Então, no fundo, essa informação é uma proxy da existência dessas redes, da presença dessas redes. E essa presença é muito maior nas cidades de menor porte. Então, tem uma coisa assim muito forte, que as cidades com maior proporção de filiados por 1.000 habitantes estão nas vilas, nas aldeias e centros locais, depois nas vilas e depois nas metrópoles, né? Então tem uma redução, mas os municípios que realmente têm uma quantidade de filiados por 1.000 habitantes muito elevados são aldeias e centros locais. Perfeito, professor. A gente queria trazer agora para o assunto, você comentou um pouquinho anteriormente sobre a questão de como diferentes políticas públicas possuem escalas diferentes a depender da unidade do município. O texto ele aponta justamente para essa heterogeneidade dos municípios, principalmente quando a gente vai comparar a diferença entre as receitas e os gastos nas tipologias de aldeia, vila e metrópole. Nesse sentido, o que explica a desigualdade na questão fiscal dessas diferentes unidades? E como que a gente consegue observar isso em políticas urbanas e em políticas sociais? Então, esse é um resultado importante do nosso trabalho. Ele já está destacado em outros trabalhos, né, da literatura, também não é uma novidade, mas nos surpreendeu a intensidade desse fenômeno, a intensidade em que as vilas, aldeias e centros locais recebem recursos mais elevados do que as cidades de maior porte, né? A razão para isso são as regras institucionais do federalismo fiscal brasileiro. A principal fonte de receita é o Fundo de Participação dos Municípios, e ele é desenhado para que os municípios, as unidades locais de menor porte, tenham recursos transferidos automaticamente, segundo a sua população, e ele é desviado, digamos assim, para os municípios menores. Nesse sentido, ele é redistributivo, porque se imagina que esses municípios têm um menor grau de desenvolvimento, têm menores condições de, por exemplo, produzir receitas próprias, taxando as suas atividades econômicas, porque eles devem ter atividades econômicas menos expressivas do que os centros maiores. Então tem uma dimensão redistributiva que é uma dimensão positiva. E quando a gente olha em termos internacionais, isso é uma das coisas que faz com que o federalismo brasileiro seja vivo, né? Que as unidades de menor porte realmente sejam unidades de produção de alguma coisa, porque os prefeitos têm recursos, né? Em outros países isso não acontece. Então isso é uma coisa positiva. Mas o que nos impressionou é a diferença da discrepância, né? A diferença da desigualdade, digamos assim, para os municípios de menor porte. Isso é uma coisa que já vem com as transferências federais, com o FPM. A isso se acresce as transferências de educação e saúde, que são as principais transferências das políticas de educação e saúde. As transferências estaduais também beneficiam mais as aldeias e centros locais. No caso das receitas próprias, como era de se esperar, as metrópoles e centros regionais conseguem arrecadar mais, mas essa diferença não compensa as diferenças anteriores. E, por fim, a gente tem um último e mais recente vetor de desigualdade na direção das cidades muito pequenas, dos municípios muito pequenos, que são as receitas de capital, principalmente a forma como aparece no orçamento local, principalmente as emendas parlamentares federais. Então, as emendas parlamentares federais estão, além de todas as outras dimensões que estão sendo discutidas, elas estão reforçando essas desigualdades fiscais, enviando para os municípios recursos que eles já, no fundo, já têm mais, porque por habitante eles já têm muito mais recursos do que os outros tipos de município. Professor, e a partir desse outro olhar, né, sobre a classificação dos municípios brasileiros, quais seriam as vantagens da utilização desse tipo de categorização e de que forma essa tipologia ajuda a entender, né, e repensar as desigualdades na distribuição de recursos públicos? Eu acho que esse tipo de tipologia ou a diferenciação entre tipos de municípios, novamente, qualquer que seja a tipologia que se use, né? E aí, por exemplo, se a gente fosse reproduzir esse estudo aqui sobre saúde, a gente provavelmente construiria uma tipologia a partir de indicadores dos serviços de saúde
para que essa classificação fique adequada para o tipo de objeto que você está analisando, né? Então, qualquer que seja o tipo de classificação, considerar a heterogeneidade dos municípios é um elemento chave para entender as desigualdades que as unidades subnacionais brasileiras estão submetidas. Perfeito. Professor, a escrita de vocês, claramente, ela não é desinteressada. No sentido de que, apesar de vocês não, vamos dizer assim, querer inventar a roda, vocês não se propõem a criar uma tipologia para ser adotada universalmente, qual que é a expectativa de vocês no uso dessa categoria nas pesquisas futuras, em novas reflexões analíticas? Qual que é a expectativa no uso da categoria? Eu acho que tem uma expectativa de influenciar o debate com um argumento metodológico, né? Um argumento de que as pesquisas têm que incorporar de uma forma mais intensa, na construção de argumentos mais gerais, incorporar de uma forma mais intensa a heterogeneidade dos municípios de maneira mais sistemática, né? Intensa e sistemática. E aí, talvez, fenômenos tão variados quanto a produção de capacidades estatais, ou a competição política local, ou o comportamento fiscal dos municípios, né, possam ser analisados de uma forma mais seccionada. Um argumento que é bastante importante e central no artigo é justamente a ideia de uma desigualdade na distribuição fiscal que existe dentro dos municípios. Você poderia explicar um pouquinho mais como que ocorre essa desigualdade de municípios pequenos que recebem um maior orçamento em relação às grandes metrópoles? E se você puder explicar um pouquinho também sobre a questão das políticas urbanas e das políticas sociais, como que existe essa diferenciação? Então, a gente fez uma classificação, todo esse esforço de pesquisa, na verdade, começa com uma tentativa de analisar como se comportam gastos sociais e gastos urbanos em municípios e o quanto a política importa. Quanto a ideologia do partido do prefeito, ou se ele é um prefeito de segunda gestão ou de primeira gestão, ou se ele foi eleito por uma margem muito grande de votos. Isso não está explorado nessa nota técnica, mas está explorado num outro artigo que a gente está produzindo. Então, a gente separou os gastos em gastos sociais e gastos urbanos. Os gastos sociais mais gastos urbanos não dá 100%. Tem um monte de outros gastos que a gente não analisa. Por exemplo, gastos com o serviço da dívida, ou com pensões e aposentadorias, ou com o funcionamento da máquina local, a gente não analisa isso. Estamos tentando analisar investimento e custeio social, né? Então, em gastos sociais estão incluídos as políticas de saúde, educação e assistência, e nos gastos urbanos estão incluídos uma série de políticas, de áreas de política que estão classificadas no orçamento. O que se imagina que a demanda em cidades de maior porte, ela seja maior, mesmo na área social, por habitante, né? Porque os hospitais de referência estão nas cidades de maior porte. As universidades estão nas cidades de maior porte, né? Que são equipamentos mais caros do que a escola primária ou o posto de saúde do bairro. Então, a demanda é crescente à medida em que a cidade aumenta, na área social quanto na área urbana. Na área urbana é muito mais ainda, né? Porque na área urbana a complexidade da cidade fica muito maior e o custo cresce exponencialmente com a complexidade da cidade, com o tamanho da cidade. Então, a existência ou não de sistemas de transporte, a existência ou não de sistemas de planejamento que façam uma indução do crescimento, a existência ou não de sistemas de saneamento mais complexos. Então, isso está associado com uma certa escala urbana. E, novamente, a desigualdade aparece aqui, né? Porque, por um lado, as aldeias e centros locais apresentam maiores gastos sociais per capita, tem uma diferença significativa, e as aldeias e centros locais apresentam mais gastos sociais per capita. Em segundo lugar são as metrópoles e centros regionais, em terceiro são as vilas, que são os municípios que ficam no meio do caminho na classificação. Mas a grande diferença mesmo é entre as aldeias e centros locais e as outras duas categorias. E no caso dos gastos urbanos, as metrópoles e centros locais são as que mais gastam per capita, mas elas gastam um pouquinho mais só do que as aldeias e centros locais, que são núcleos de complexidade muito menor e que precisam muito menos de sistema de transporte, viadutos, túneis, obras urbanas, planejamento sofisticado, complexo e coisas do gênero, né? Para não falar em sistemas de metrô, transportes urbanos, transportes sobre trilhos, que tudo está presente nas metrópoles e centros regionais e não está presente nas cidades de menor porte. Então, isso no final das contas, é o contraponto dessa desigualdade. Não só as aldeias e centros locais recebem mais dinheiro, como eles gastam quase a mesma coisa nessas políticas. Professor, e lendo a nota técnica, né, a gente percebe que a desigualdade vem ficando mais intensa ao longo dos anos, né? Poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, a gente cobre um período de 2005 a 2024, alguns dados até de 22, outros dados até 24,
E realmente os últimos anos, especialmente os últimos anos, a partir de 2020, tem uma aceleração aí dessa desigualdade. Isso não acontece por conta do Fundo de Participação dos Municípios, que é proporcional à população. Também não há razão para imaginar que tenha acontecido por conta das políticas sociais universais, né, que também são responsáveis por uma transferência muito significativa de recursos, né, saúde e educação. Então, eu diria que, dado o conjunto de dados que a gente tem, que não permite assim fazer uma afirmação muito precisa sobre isso, mas parece que as emendas parlamentares são as principais responsáveis aí por esse aumento da desigualdade, porque elas incidem muito mais sobre os municípios de menor porte do que os municípios de maior porte. Isso tem a ver, novamente, com a questão da política local, né? Aquela questão da organização da política local. Porque se os municípios de menor porte são a tal da base dessas estruturas piramidais de mobilização da política nacional, é para esses lugares que os deputados federais vão tentar e os senadores vão tentar carrear recursos e entregar na mão dos prefeitos, que são os mobilizadores locais nesses lugares, para mobilizar a possibilidade de reeleição deles, né? Enquanto, se eles fizerem isso numa cidade de grande porte ou numa metrópole, está tudo muito mais diluído, apesar de ter muito mais votos, está tudo muito diluído, porque o município inteiro é o distrito, e no caso do município de São Paulo, você tem uma população de 12 milhões votando os eleitores dessa população votando num conjunto de deputados de maneira indiferenciada, né, na verdade. Nesse caso, para deputado federal, é inclusive o Estado, né, então é um distrito que mistura votos de vários lugares e mobilizadores locais, enquanto os prefeitos de cidades de menor porte, eles estão mais identificados com as redes de mobilização. Isso é uma hipótese, mas eu acho que é uma hipótese plausível. Legal, professor. Já caminhando para o fim da nossa conversa, gostaria de voltar para a questão da disputa política, da questão política, que você trata dentro do artigo, para pensar justamente como que essas diferenças entre os municípios ajudam e podem ajudar na compreensão da política municipal no Brasil hoje em dia. Eu acho que assim como no caso fiscal, a ideia de que municípios diferentes, de tipos diferentes, organizam a sua política local de forma diversa, permite primeiro construir conhecimento e construir teorias melhores sobre o comportamento da política, sem que a gente tente forçar resultados de um tipo de município ao outro. Por exemplo, você faz uma análise baseada em pesquisa de campo em pequenos municípios do Nordeste, constrói um argumento sobre clientelismo e depois aplica esse argumento quando você está analisando São Paulo, pensando a política de São Paulo. E, na verdade, em São Paulo você vai ter outras dimensões que estão organizando aquela disputa política, né? Então, acredito que esse tipo de classificação, esse tipo de consideração, a consideração da heterogeneidade das unidades subnacionais, ela ajuda também a entender as dinâmicas políticas de uma forma mais fina, né? Uma forma mais precisa. O nosso argumento não é que haja elementos que sejam exclusivos de um tipo de município e não estejam presentes nos outros, mas a combinação de elementos e a intensidade dos processos variam entre um e outro, talvez para a gente produzir conhecimento e entender a política, ou as finanças municipais, ou as capacidades municipais, ou a produção de políticas públicas para cada tipo de cidade, de escala diferente, de nível de desenvolvimento diferente, a gente tenha que considerar a combinação entre elementos, combinação diferente de elementos que estão presentes. Bom, pessoal, quero agradecer imensamente pela participação de vocês na conversa de hoje. Eu gostei muito de todo o programa. Eu gostaria de agradecer ao Lucas e a Cassiane por dividir a bancada do episódio comigo. Obrigado, Matheus. Obrigado, Cassiane. Foi um prazer participar da conversa. E muito obrigado, professor Eduardo, por agraciar a gente com a sua presença ilustre. Muito obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, pessoal, pelo episódio de hoje e até a próxima. Bom, eu gostaria de agradecer agora pessoalmente a você, professor Eduardo Marques, pela presença. Muito obrigado por estar conosco e dividir um pouco do seu trabalho. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês também, ouvintes, pela companhia em mais um episódio. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook e no YouTube. Nos vemos mais vezes aqui no Urbanidades. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil.
banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook.